Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos para mais uma vez estarmos estudando as preciosas palavras do Senhor e numa hora tão conturbada como esta em que nós estamos vivendo, esta palavra ela se torna de extrema valia para nós que estamos verdadeiramente desejando, ansiando, estarmos prontos para aquele glorioso, maravilhoso dia do arrebatamento. E eu comecei um assunto com vocês na programação passada e eu quero, nessa e outras programações, dar continuidade a este assunto da estatura completa de um varão perfeito. A escritura que nós vamos ler, ela está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, e eu quero ler aqui com vocês esta porção da palavra e começar aqui no versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, ou seja, a pedra de coroa que é Deus, porque Deus é a verdadeira caridade. Deus é amor. Porque se em vós houver e aumentarem, abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estão estas preciosíssimas palavras que foram dadas sob a inspiração ao apóstolo Pedro. Nós sabemos que esta palavra não é de particular interpretação e que os homens santos falaram inspirados pelo precioso Espírito Santo de Deus. Nós estamos, sem sombra de dúvida alguma, vivendo no entardecer do tempo. Estamos vivendo no entardecer da hora e estamos vivendo no entardecer da mensagem que percursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de segunda vinda, não estamos falando daquela que todo olho o verá. Nós estamos falando de uma vinda secreta. Cristo retornando secretamente para levar a sua noiva à glória com ele. Qualquer dia desses, qualquer hora destas. E nós sabemos que quando vem Cristo, o Espírito Santo vem e ele toma o seu lugar
na cabeça da igreja, pois ele é o cabeça deste corpo, que é o corpo da sua noiva, e é ela quem será o instrumento que Deus trará a cumprimento toda a sua palavra prometida para esta hora, para este tempo no qual nós estamos vivendo. Portanto, é a hora em que a cabeça, que é Cristo, desce. Mas nós vimos aqui ainda há pouco que ele desce sobre estas preciosas virtudes. São 7 virtudes do Cordeiro, que nós acabamos de ver aqui na segunda carta do apóstolo São Pedro. E é certo que muitas pessoas afirmam ter estas virtudes, mas nós não estamos falando de virtudes de dons natural, nós estamos falando das virtudes do Cordeiro, estas 7 virtudes. E existem pessoas que afirmam ter estas virtudes, mas nem mesmo nasceram de novo. Então, eu penso que isto é impossível, porque é preciso o novo nascimento. E através deste novo nascimento, nós temos o terreno onde esta estatura completa, ou seja, esta pirâmide, começa a ser edificada. Portanto, nós temos primeiramente a fé, e nós não estamos falando de uma fé comum. Nós estamos falando da fé do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é a fé. E esta fé é a fé de Jesus Cristo. E a fé de Jesus Cristo é a fé perfeita. Nós estamos falando depois, para acoplarmos a esta fé, a virtude. Mas nós estamos falando de uma virtude conseguida através dos méritos humanos, nós estamos falando da virtude de Jesus Cristo. Estamos falando daquela virtude, daquele poder que, ao tocar em suas vestes, a pessoa era instantaneamente curada. Então nós vamos acrescentar esta fé, a virtude, depois vamos acrescentar a ciência de Deus, e vamos acrescentar também a temperança de Jesus Cristo. Nós vamos acrescentar a temperança, a paciência, e vamos acrescentar a paciência, a piedade, e a piedade ao amor fraternal, bondade fraternal. E então é quando desce esta pedra de coroa, que é Cristo, que é Deus, o Espírito Santo, selando estas 7 virtudes do Cordeiro nos cidadãos que compõem este corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos algo aí que realmente é muito perfeito, né? E nós vamos, ao longo dessas programações, entrarmos no detalhe de cada uma destas virtudes. Mas hoje eu estou apenas dando uma explanação assim, um tanto por alto, para que vocês vejam o quanto que é verdadeiramente importante estas 7 virtudes, porque sem estas 7 virtudes nós não temos o Espírito Santo, que é Deus, que é o amor que sela esta estatura completa do varão perfeito, que é Cristo.
Cristo entronizado em os nossos corações. E nós sabemos que Deus está edificando a sua noiva, uma noiva para Cristo. E Ele o tem feito durante estes 7 períodos, estas 7 eras da igreja. E durante esse tempo, Deus está tirando a sua noiva. E nós sabemos que estas 7 virtudes estão se referindo a cada uma destas 7 igrejas, cada uma delas com a sua virtude. Portanto, nós temos aí, no decorrer de todos os anos, de todas as eras, nós temos aí uma igreja que está sendo edificada na estatura completa de um varão perfeito. Ou seja, Deus está gerando uma noiva para Cristo Jesus, nosso Senhor. E como Ele gera esta noiva, Ele também estará gerando os indivíduos que compõem o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estas 7 virtudes, como diz o mensageiro que o Senhor tem nos enviado nesta última era da igreja, tem que estar absolutamente no cristão antes do Espírito Santo vir para selar. Antes que o Espírito Santo, a pedra de coroa, venha para descer e fazer uma verdadeira unidade, ou seja, uma unidade completa para o arrebatamento. Portanto, nós temos fé, nós temos virtude e assim vamos subindo. Nós temos ciência, nós temos temperança, nós temos paciência, nós temos piedade, nós temos amor fraternal e logo a este amor nós temos o ágape de Deus, que é o Espírito Santo. Cristo, na forma do Espírito Santo, vem por sobre você com o batismo verdadeiro do Espírito Santo. Quando você tem selado por dentro todas estas virtudes, e aí é quando Deus vem para viver em você. É aí quando você se torna um tabernáculo do Deus vivente, ou seja, você se torna a morada do Deus vivente. Então, é quando você obtém estas 7 virtudes do Cordeiro, quando você possui estas coisas, então o Espírito Santo vem para habitar em você, para morar em você. Então, você se torna um edifício vivo do Deus vivente. Então, Deus estará se movendo através de você, através da sua noiva, para dar o devido cumprimento à sua palavra para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Ou seja, esta fé tem que ser uma fé vivente. Esta virtude tem que ser uma virtude vivente. Ou seja, tem que ser Cristo mesmo manifestado nestas 7 virtudes. Uma ciência vivente, uma paciência vivente, uma piedade vivente, um poder vivente, vindo por meio do Deus vivente, que converte a você na imagem do Deus vivente. E nós vimos, enfatizei bem na programação passada, que nós precisamos do novo nascimento. Para que isto comece a acontecer, para que esta estatura comece
a ser edificada. E quando nós ascendemos a este ponto da estatura completa do varão perfeito, então nós temos o próprio Deus morando em nós. E se Deus está em nós, nós vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Nós vamos caminhar exatamente como ele caminhou. E vamos fazer exatamente como ele fez. Ou seja, vamos nos tornarmos uma manifestação do Deus vivente. Pois este é a casa, este é o tabernáculo no qual Deus vem para morar. Às vezes nós pensamos que ele está habitando num grande edifício com um sino lá em cima na torre. Mas a Bíblia nos diz, lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5, que corpo foi preparado. Um corpo no qual Deus pode morar, Deus pode andar, Deus pode falar, Deus pode ver, Deus pode operar. Ou seja, nos tornamos uma instrumentalidade do Deus vivente. Deus caminhando em dois pés através de você. E é por isso que a Bíblia diz que os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. É Deus caminhando através de nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, nos diz que se a vida que está em Cristo está morando em nós, então nós mostraremos o mesmo tipo de vida que ele mostrou. Como disse Paulo, não mais sou eu quem vivo, mas é Cristo quem está vivendo em mim. É Cristo manifestando através de mim. Portanto, meus preciosos amigos, meus preciosos ouvintes, amados irmãos, que já estão bem familiarizados com este assunto que nós estamos tratando, mas isto é muito importante, porque se estamos verdadeiramente desejando irmos neste arrebatamento, é hora de nós começarmos a esquadrinharmos nossas vidas e olharmos através do espelho da palavra se nós estamos verdadeiramente encaixados, se nós estamos verdadeiramente posicionados e se estamos ascendendo a esta estatura completa do varão perfeito para nos enchermos com o seu precioso Espírito Santo. E a palavra nos diz que somente aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, somente aqueles que estiverem saturados do Espírito Santo é que vão estar naquele glorioso dia do arrebatamento. Portanto, queridos, que Deus abençoe os vossos corações e que Ele vos leve a refletir acerca destas coisas. Porque tudo que Deus fez é perfeito e tem que se encaixar e se harmonizar perfeitamente com a sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Portanto, que o Senhor, nesta hora, abençoe o seu coração, te dê sabedoria, te dê graça para se posicionar, para esquadrinhar a sua vida com esta bendita e preciosa palavra. Deus vos abençoe.